O Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1 ponto percentual o repasse da União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Isso significa que, a partir de 2016, o fundo, que é dividido entre as prefeituras, passará a receber 24,5% do produto líquido da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O aumento foi comemorado, mas muitos parlamentares entendem que o percentual destinado aos municípios ainda é muito pequeno, sobretudo quando a gente compara com a concentração de recursos à disposição do Poder Executivo Federal. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que acompanha de perto a questão tributária aqui na Câmara, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, que vai ao ar pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, é pouco ou, na verdade, com o tempo, essa arrecadação de imposto de renda e IPI foi sendo carcomida, foi sendo reduzida e terminou que essa discrepância foi esticada, foi alargada? Bom, há 50 anos os municípios tinham 10% do fundo de participação, do IPI e do imposto de renda. Foi subindo, foi subindo. Na Constituinte era 18%, passou a 22,5%. Alguns anos atrás conquistamos mais 1% e agora mais 1%. Acontece que a União Federal, desde a Constituinte de 88, se vingou dos estados e dos municípios, tirando a base tributária do IPI e do imposto de renda, diminuindo o potencial da arrecadação e energizando o antigo fim social transformado em COFINS, numa arrecadação gigantesca. O PIS virou também uma espécie de IPI, um IVA, e o imposto de renda abriu mão para a contribuição social sobre o lucro líquido, que não reparte. Então, o PIS, o COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido e os outros impostos criados, o IOF, a antiga CPMF, não distribuía nada com estados e municípios. Acontece que você dando... Isso vai direto para... Vai para o município. Isso. 22,5% do imposto de renda e do IPI. Você lembra que o ano passado, retrasado, o governo fez política de desenvolvimento reduzindo o IPI do carro, da linha branca, geladeiras. E isso diminuiu a receita da União muito pouco. Ela não abriu mão do PIS/COFINS dela. Ela tirou o IPI porque o IPI ela é minoritária. O governo federal tem só 42% do IPI. Os estados e municípios, 58%. E agora mais 1 ponto. Vai para 59%, porque os municípios vão passar a ter 24,5%. Mas isso é como diriam os antigos, é dar barretada com o chapéu dos outros. Isso, dá com uma mão e tira com a outra. Mas é mais grave a situação, que desde a Constituição de 88, os municípios e os estados assumiram encargos da União. Lembra do antigo INAMPS? Quem é que fazia saúde no Brasil? A União, o INAMPS. Carteirinha, lembra? A Constituinte universalizou. E a partir daquela época, começou o SUS, chamava AIS, Ações Integrais de Saúde, SUDES, pois SUS. E foi empurrando a conta para os estados e municípios. O município hoje, ele tem que gastar 15% em saúde, mas não tem um município que eu conheço na minha região que gaste menos que 25% em saúde. A União, que deveria gastar 10% da sua arrecadação, não gasta 6%. Ela foi tirando a arrecadação e jogando o encargo para os estados e para os municípios, porque o estado é obrigado a pôr 12%. E o que acontece? Não é só a saúde. A educação foi transferida em encargo, segurança. Então, a União Federal, ela ficou gigante, ela tem quase 2/3 da arrecadação nas suas mãos. E na hora de partilhar, ela dá muito pouco para os estados e municípios. Quando dá, é negociado, suado, sofrido. É a história da emenda para o deputado, né? Chega no final do ano, como agora, o famigerado decreto aí da Dilma para obrigar a votar no que ela quer. Ou você vota ou também, né, não libera a tua emenda. Libera a tua emenda. E agora não, é explícito, né? Porque ela fez por decreto. Antigamente era velado isso. Então, os municípios brasileiros
há uma conversa fora do município. Que tal devolver a saúde para a União? Não, nós não vamos mais fazer saúde. Nós não queremos mais fazer saúde. Fica você. Está aqui seus 15%, que a lei me manda, e a União vai fazer saúde, que vai ter que pôr aqui aquilo que ela nunca pôs de dinheiro. Não se trata só desse governo, de todos os governos. Deputado, tudo isso que a gente está conversando aqui se insere numa discussão muito mais ampla que o senhor participa aqui desde que eu lhe conheço. Chama-se reforma tributária. O senhor acredita, só para fechar, que nosso tempo já está no finzinho, que a gente ainda tem chance, na legislatura que vem, digamos, de finalmente realizar esta reforma? A reforma tributária não resolve o problema de estados e municípios. Só o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo. Quem é que faz o quê e qual o serviço que é da União e Estados Unidos? Quem paga a conta? É isso que nós estamos falando. Eu fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes. Sou deputado há 24 anos. Os municípios, os estados estão com as finanças em dificuldade. Porque todo o dinheiro está aqui. Você não pode emitir um título no município, mas a União pode. Ela tem dinheiro em reservas internacionais, ela tem títulos, ela tem o Caixa Único centralizado. Então, a União hoje, ela tem dinheiro e também sabemos aí que ela está com dificuldade porque gasta mal, né? Porque esse ano a arrecadação foi baixa. Você vê que nem o déficit, o superávit primário, ela conseguiu cumprir. Ela está em crime de responsabilidade, né? O governo da presidente Dilma. Tanto que ela quer uma anistia, um projeto de lei que seja aprovado para anistiar o crime de responsabilidade fiscal, que ela não cumpriu uma das metas da responsabilidade, que é o superávit primário. Agora, só para fechar, o senhor acredita que dê para enfrentar essa questão, seja do Pacto Federativo, seja da questão da reforma tributária, numa legislatura que começa agora? O Brasil não tem saída. O Brasil, empresários, trabalhadores, governo municipal, estadual, federal, profissionais liberais, se não fizer reformas, todas elas. Tem que ter um pacto nacional e um pacto federativo, o pacto nacional. Para onde queremos ir? Continuar crescendo 0,3 ao ano? Se a população cresce a 1? Né? Então, você tem que reconstruir o Brasil, a começar pelo setor público. O que devemos gastar com o dinheiro do contribuinte, com a sua carteira? Você que está me ouvindo, você que paga a conta. Embutido no preço da alimentação tua, tem carga tributária média de alimento 32%, de remédio 32%. E você que ganha 2 salários mínimos por mês, paga 53,9% de impostos, direto e indireto. Então, é isso que nós temos que fazer. Reforma é a salvação do Brasil. Por muito menos, um certo senhor chamado Tiradentes fez a Inconfidência Mineira. Deputado Luiz Carlos Alves, do PSDB do Paraná, muito obrigado pela sua participação. Uma alegria muito grande mais uma vez. Muito obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.